E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Arquivos Secretos do Medo. Hoje eu trago para vocês aí a história do monstro de Rio Claro, Laerte Patrocínio Orpinelli. Ele era conhecido aí como abusador e assassino de crianças. Vamos lá ver um pouco mais dessa história? Laerte Patrocínio Orpinelli. Laerte era aí conhecido na região de Rio Claro, interior de São Paulo. Ele era conhecido como um morador de rua, um indigente, engraxate, e ninguém acreditava que por trás daquela figura humilde e simples ali se escondia um monstro. Ele era conhecido também como o Homem do Saco ou o Maníaco da Bicicleta. Laerte, ele ficou conhecido aí por estuprar e matar. Ele conta que mais de 100 vítimas, todas crianças, entre a década de começo dos anos 70 até o final aí dos anos 90. Laerte conta que o modo que ele agia, ele convencia as crianças até a ir com ele em um lugar afastado aí, que ele daria doces e esse tipo de coisa. Então quando ele chegava a uma zona aí de mata ou então construções abandonadas, ali ele abusava das crianças e depois as matava. Perguntado por que ele fazia isso, Laerte simplesmente falou que gostava do corpinho delas pequenos e do modo que elas agiam quando ele abusava delas, do modo que as crianças agiam aí apavoradas. A vítima mais jovem de Laerte foi uma menina de apenas 3 anos. Laerte então aí no final dos anos 90 foi preso e condenado, mas acabou falecendo na prisão e não teve aí o seu castigo muito merecido. Vamos ver agora aí como foi o desenrolar dessa história dos anos 70 até os 90, vamos lá? Laerte Patrocínio Orpinelli, conhecido como o Maníaco da Bicicleta, Homem do Saco ou Monstro de Rio Claro, foi um assassino em série brasileiro que chegou a admitir ter cometido mais de 100 homicídios. Suas vítimas eram tratadas com requintes de crueldade e atuou em 4 cidades do interior de São Paulo, sendo Rio Claro a cidade com maior ocorrência de óbitos. Os crimes perduraram entre o início da década de 70 e o final da década de 90. Laerte nasceu na cidade de Araras, interior de São Paulo. Era o 7º filho de uma família de 9 irmãos. Possuía um comportamento agressivo com a família, vizinhos e, sobretudo, com a própria mãe. Esta, por sua vez, na tentativa de puni-lo, o amarrava ao pé da mesa, o que só provocava ainda mais a sua ira. No início da adolescência, começou a viciar-se em bebidas alcoólicas, o que com o tempo se transformou em alcoolismo. Esta seria a causa principal de diversas internações, sendo a mais longa com duração de 5 anos na clínica psiquiátrica Antônio Luiz Saião, em sua cidade natal. Laerte era um andarilho. Durante muito tempo viveu de cidade em cidade na região norte do estado de São Paulo, onde oferecia serviços de aplicação de graxa em portas de bares ou estabelecimentos comerciais. Sempre descuidado em relação ao seu aspecto, sujo e maltrapilho, sem despertar suspeitas, simplório e de jeito rústico, aqueles que o conheciam nem imaginavam o que escondia por trás de tudo. Possuía um caderno onde anotava as datas e as cidades por onde passava. Mais tarde, o mesmo caderno foi utilizado pela polícia para determinar a compatibilidade dos momentos dos crimes com o maníaco. No início da década de 90, a população de Rio Claro ainda se recuperava de uma série de crimes bárbaros cometidos contra crianças, cuja autoria era de Francisco de Marco, vulgo Chico Vidraceiro, acusado de matar 4 crianças na década de 80. Em virtude disso, à medida que as crianças desapareciam da cidade, tendo suas ossadas encontradas meses depois,
a população logo atribuiu as mortes ao assassino anterior, preso desde 84. A cidade de Rio Claro passou a ficar alerta, o que gerou uma cautela maior no sentido de proteger as crianças da cidade. Laerte utilizava uma bicicleta vermelha, por isso o pseudônimo de maníaco da bicicleta. Quando chegava a uma nova cidade, logo procurava saber das condições, identificava um alvo e até descobria se a criança costumava brincar longe dos pais. Em alguns casos, o criminoso se fazia amigo dos pais da possível vítima, tornando mais fácil assim convencer as crianças a segui-lo. Quando já longe da supervisão dos responsáveis, as crianças presumiam ser Laerte um conhecido dos pais e não manifestavam muito receio a aceitarem o convite. Ainda para convencê-los, Laerte oferecia-lhes balas e doces. Com a promessa de oferecer muito mais doces guardados em casa, dava carona em sua bicicleta e assim guiava os menores a lugares ermos, que variavam de bosques até abrigos abandonados, onde as violava em seguida. Uma vez com o domínio da criança, Laerte se transformava em um agressor possuído pela raiva. Atacava com brutalidade, violentava, torturava e por fim matava por agressões físicas ou estrangulamento. Também usava pedras e deixava os corpos expostos ou enterrados parcialmente. Chegou a afirmar que havia bebido sangue de algumas das vítimas já mortas. Quando interrogado, também afirmou ser influenciado por um espírito maligno que o fazia a todo custo perseguir e matar crianças. Ao mesmo tempo, atribuía os delitos ao seu alcoolismo, alegando que quando tomava algumas ficava fora de si. Eu gosto de ver o corpinho delas, gosto da beleza que elas têm. Quando bebo, incorporo Satã, fico nervoso e sinto esse desejo. Sinto prazer em vê-las aterrorizadas. As vítimas eram todas crianças de classe média baixa, na faixa de 3 a 11 anos, de ambos os sexos. As cidades onde o maníaco cometia crimes também eram próximas umas das outras. Ao certo, Orpinelli fez vítimas fatais em Rio Claro, Monte Alto, Pirassununga e Franca. Embora haja possibilidade de ocorrências em outros municípios, pelo fato dele ter confessado crimes dessa natureza em outras cidades da região. Laerte Orpinelli teria cometido seu primeiro crime aos 19 anos, nos anos 70. Entretanto, não indicou a localização de ossadas de crimes anteriores à década de 90. Em 10 de janeiro de 2000, Laerte estava na cidade de Itu e passou a noite no albergue noturno de Itu, local onde se hospedam moradores de rua e indigentes. Lá se hospedou por 3 noites, seguindo viagem para o município de Leme, onde foi preso num posto de gasolina e em uma operação realizada pela Polícia Militar. Após confessar 11 assassinatos, Laerte indicou a localização de ossadas para a Polícia Civil, tanto na cidade de Rio Claro quanto em cidades vizinhas onde assumiu ter cometido crimes. Entretanto, não foram encontrados restos mortais em alguns dos locais apontados. Laerte foi a júri em 2001 e em 2008 foi condenado a penas acumuladas nas cidades onde ocorreram os crimes. Os Marina Pereira Barbosa, de 10 anos. Marina, como era conhecida, foi abordada por Laerte no bairro de Santa Maria, Rio Claro. Estava junto ao seu primo José Fernando. Laerte a levou a um canavial onde ela foi estuprada e espancada até a morte. Sua ossada foi achada em setembro do mesmo ano. Laerte foi condenado a 15 anos de prisão em 2008 pelo assassinato cometido em janeiro de 1990. José Fernando de Oliveira, 9 anos, foi morto junto à sua prima Marina. Laerte conta que matou primeiramente Marina e em seguida espancou José Fernando até a morte. Em interrogatório, o assassino afirmou que o garoto demorou mais para morrer que a prima. Laerte foi condenado a 15 anos de prisão em 2008 pelo assassinato de José Fernando. Aline Cristina dos Santos Siqueira. No dia 28 de agosto de 96, Aline Cristina desapareceu em Rio Claro. Segundo relatos, foi vista pela última vez ao lado de um indivíduo montando uma bicicleta.
Laerte confessou que raptou e matou a menina, embora o corpo dela nunca tenha sido encontrado. Edson Silva de Carvalho, 11 anos. Em 26 de maio de 98, Edson desapareceu da cidade de Monte Alto, tendo seu corpo sido achado em uma casa abandonada, já em estado de decomposição. Foi a primeira vítima de Laerte fora de Rio Claro. Segundo Laerte, na tentativa de violar sexualmente a criança, esta gritou em desespero, desencadeando a raiva do criminoso, que em fúria bateu a cabeça da criança contra a parede, causando morte instantânea. Por esse crime, Laerte foi condenado em 2001 a 18 anos de prisão. Crislaine dos Santos Barbosa, 3 anos, a vítima mais nova até o momento. Crislaine foi raptada em Pirassununga, cidade do interior de São Paulo. Além disso, o crime teve outro diferencial, que foi o fato do criminoso adentrar a casa da vítima para raptá-la, já que sempre abordava suas vítimas na rua. Em interrogatório, Laerte conta que na noite de 25 de abril de 99, seguiu a mãe da menina até a casa dela. Sem ser notado, esperou o momento oportuno. Sabia que a mãe de Crislaine logo sairia de casa. A mãe da criança a deixara dormindo no sofá da sala e saiu deixando a porta encostada. Quando retornou algum tempo depois, a menina já havia sumido. Nos meses seguintes ao desaparecimento, foi encontrada uma ossada compatível com a criança em um canavial, nos fundos de um motel. Por esse crime confesso, Laerte foi condenado em 2001 a 16 anos de prisão pela Justiça de Pirassununga. Jéssica Alves Martins, 9 anos. Jéssica foi raptada por Laerte na cidade de Franca, interior de São Paulo, em 21 de novembro de 99. Após praticar o estupro, Laerte estrangulou a criança, sendo o corpo da vítima achado 2 dias depois. Julgado em 2001 por mais esse crime, Laerte foi condenado a 27 anos de prisão. Em 16 de janeiro de 2013, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo informou que, após transferência, o criminoso havia sido encontrado morto pelos carcereiros da penitenciária Orlando Brando Filinto de Iaras. Laerte morreu de causas naturais, devido ao histórico de diabetes e hipertensão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando aí até agora, beleza? Deixa aquele super like aí pra mim, tá joia? Eu agradeço demais, tá? Aí a participação de vocês, os comentários. Então, deixa lá o seu comentário pra mim também, beleza? E olha, pessoal, acompanha aí o caso da Boate Kiss, que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o 3º maior acidente de boate no mundo. Foi muito trágico aí. Por mais de 240 vítimas, eram todos jovens universitários. Então vou deixar para vocês aqui, ó, acompanhem, tá? O caso da Boate Kiss. Falou, pessoal, até a próxima, um abraço, valeu, brigadão, tchau!